Oi, tudo bom? Mais uma vez eu aqui com você, né? Hoje nós vamos falar sobre coerência vibracional, né? Como que nós podemos ativar a coerência vibracional instantaneamente, né? Ou rapidamente, né? Lembrando o que é que é a coerência vibracional, né? Coerência vibracional é, na verdade, nada menos que quando você está alinhado entre aquilo que você pensa e o que você sente, né? E como que é essa coerência vibracional, né? Como que a gente pode é, ativá-la, né? A gente pode ativá-la em poucos minutos, ou melhor, em poucos minutos não, eu diria que seria até bem rápido, né? Muitas pessoas dizem que sente até um alívio, né? Na verdade, você sente, né, assim, um alívio imediato, né? Não que muitas pessoas dizem, mas isso é verdade mesmo, porque eu mesmo já presencio isso, né? Você sente um alívio, um relaxamento profundo, né? Sobre isso, né? Um relaxamento profundo. O seu corpo relaxa, né? E quando você tá nessa sintonia mais elevada, quando você tá nessa vibração mais elevada, lembrando que a vibração elevada não necessariamente significa que você está indo de um nível maior, indo para um nível maior, mas não, significa que você está retornando à sua vibração natural, que é, na verdade, é a mais alta que é, né? Que é o estado da neutralidade, né? E uma das coisas muito importantes para que você possa chegar nessa situação, né, da coerência vibracional, de você poder estar em coerência vibracional rapidamente, é primeiramente você deixar de contar a narrativa da vibração, porque geralmente as pessoas elas contam a narrativa, elas não sabem expressar a vibração, né? Elas sabem contar a história, a narrativa, mas elas não sabem descrever a vibração. Então, por exemplo, a narrativa é quando você fala assim: eu estou cansada, eu estou ansioso, eu estou com medo, né? Então essa é a narrativa, né? A narrativa são as histórias, as narrativas que você conta. E agora quando você fala, você descreve a vibração, né? Que a recomendação é você descrever a vibração. Quando você fala assim, ao invés de você falar assim, eu estou com medo, você fala, meu peito está contraído, minha cabeça está pesada, minha energia está pesada. Então nesse momento você tá ali descrevendo qual é a vibração do momento, né? A vibração que você está. Então, é interessante que para que você eleve essa vibração, ou seja, para que você entre ou melhor, aí você entre no estado de coerência vibracional, que é aquele estado entre o sentir e o ser, né? O estado entre mente e coração, né? Entre o pensar e o sentir, né? É necessário você perceber você ter essa percepção de como descrever a vibração e não a narrativa, que é aquilo que eu te falei, né? Quando você diz estou cansado, estou com medo, estou ansioso, estou preocupado, não a narrativa, mas quando você descreve a vibração, como eu te falei. Então, quando você percebe faz essa descrição da vibração, né, de como que como está a vibração, você descreve.
acontece que você entra num estado de neutralidade, né? Que é chamado de neutralidade ativa. Você passa a entrar no estado de observador, né? Aí você começa, ou você pode usar até uma frase muito simples, mas uma frase muito poderosa. Quando você olha para a emoção e você olha assim e você diz assim: eu não sou essa emoção, eu sou quem observa essa emoção. Aí quando você sai dessa, você faz essa frase, você faz essa afirmação, você, na verdade, você tá entrando no modo observador, né? Você tá gerando ali um certo distanciamento entre o que você sente, entre a emoção, entre o que você vê, né? E o que você ou seja, entre a emoção entre você e entre a emoção. Só que não é um distanciamento, né? Como se diz, um distanciamento, mas necessariamente, mas é um distanciamento vibracional, né? Que acontece entre você e a emoção. Então, o que acontece? Quando você entra nesse modo observador, o que acontece? O seu peito relaxa, né? Seu corpo relaxa, né? O seu corpo entra, o seu ritmo cardíaco entra em coerência, seu ritmo cardíaco entra em coerência. A amígdala, né? Ela inibe, e no caso inibe a amígdala, né? Você inibe ela, no caso diminui, por quê? Porque essa amígdala é aquela que eu te coloco no modo de tempo todo tá desperto, né? Aquele modo tempo todo atento, né? Tempo todo atento. Então, o que acontece? Você inibe um pouco dessa reação da amígdala, né? E aí entra no córtex pré-frontal, que é aquela parte onde o seu cérebro ele vai começar a ponderar sobre qual é a reação que ele vai ter diante daquela emoção, né? Ao invés de você reagir instintivamente, você vai começar a ponderar, né? Sobre isso, né? Então, essa parte reativa da amígdala, ela reduzida, né? Que é a parte que é a instintiva, que é a parte reativa o tempo todo, reativa, ela é reduzida e você entra no córtex pré-frontal, que é aquela parte onde o seu cérebro já vai entrar na parte de ponderação de qual atitude, né? Qual ação tomar diante daquela emoção. E você também libera o campo hipotálamo, né? Ou melhor, você libera o tálamo, né? Que a gente fala o tálamo, que é aquela parte das percepções, né? Que começa a filtrar os estímulos, né? Quando você tem vários estímulos ao mesmo tempo. E ele começa a filtrar as percepções, né? Suas percepções começam a ser mais sensoriais, você começa a ter os seus estímulos começam a ser mais sensíveis, no caso, né? Você começa a ter uma sensibilidade maior, mas ao mesmo tempo com um filtro, né? Tem um filtro melhor das percepções. Então, é isso que acontece, né? Simplesmente pelo estado de neutralidade, né? Quando é o estado de neutralidade ativa, que é o estado de observador, né? Que é quando você fala, eu não sou essa emoção, eu sou apenas
quem observa essa emoção. Então você observou que só de uma simples afirmação você movimentou toda uma estrutura cerebral aí para que o seu campo, né, energético, ele pudesse elevar, né, ele pudesse se elevar, o seu campo pudesse mudar, a sua estrutura, né, física, né, do seu corpo, ela começa a relaxar, né, a química corporal se regulariza e e você começa a entrar em harmonia com o seu corpo. Então, o seu corpo é como se você dissesse para o seu corpo assim: corpo, eu te vejo. Aí o corpo pega e fala assim: então, tá bom. Então, eu vou parar de lutar aqui. Então, é mais ou menos isso, né? Que acontece na questão da neutralidade ativa, né? Que a neutralidade ativa é simplesmente essa questão do modo observador, né? De modo de observar a emoção. Mas antes da gente chegar nesse ponto, é claro que a gente passa por alguns bocados, né? Por causa quando a gente não tem essa consciência, essas percepções aí, essas consciências de como que funciona, né? As questões emocionais, como que funciona as questões, né? Da vibração, a gente passa por algumas explosões, alguns momentos de reação, justamente por a gente não ter essa consciência, né? Mas quando você sabe que tem frases e afirmações incríveis, né? E como essa, você pode perceber que fica mais fácil, né? De você entrar no modo observador e você perceber também a vibração, que nem o que eu falei, né? Que eu te falei, né? Você para de ficar nas narrativas antigas e você passa a descrever a vibração. Primeiro você tem que descrever a vibração que você está sentindo. Aí quando você descreve a vibração que você está sentindo, você entra nesse modo, nesse estado, que é o estado de neutralidade ativa, que é o estado de observador, e aí acontecem essas mudanças no seu campo, né? Que você sai do modo reativo para o modo de ponderar, né? E aí é aonde você começa a ocorrer as mudanças no seu campo vibracional, né? No seu campo, e você começa a entrar em coerência vibracional com o seu pensar e o seu sentir, né? Olha para você ver, né? Isso é muito incrível, você pensar sobre isso, né? Você pensar que você pode alterar, né, a realidade assim, né? Quando você entra nessa situação aí, né? De alterar a vibração, né? Que você volta, né, para a sua vibração natural, que é, na verdade, a mais elevada, né? Que a gente diz que é a sua vibração natural, é aonde você consegue fazer o que? Há mudanças de realidade. Acontece por um segundo, assim, de repente você mudar as realidades, né? Começar a mudar, uma mudança, aqueles flashes de mudanças que acontecem de realidade, de realidades, né? No seu campo. E é interessante que quando você altera isso, né, você faz, você passa, né, por esse processo de você identificar, você desidentificar com as suas emoções, né, mas você observar, olhar apenas como um observador, né, para a sua emoção, você passa a perceber que você passa a perceber que dos milagres, né, que acontece, né?
você passa a se perceber que você tem o poder na sua mão, né, de poder alterar a sua situação. Você tem o poder de alterar, né, as coisas à sua volta, de alterar as coisas para melhor. Você tem o poder de alterar o seu campo, né, o seu campo vibracional e alterar e entrar nas realidades que você deseja, né, como eu já disse, né. Então, o que eu poderia te dizer, né, sobre isso? O que eu poderia te dizer é que você pode ativar essa questão da percepção, primeiro em especial, da vibração. Você parar de contar as narrativas antigas o tempo todo e você começar a fazer a percepção do que você está sentindo, ou seja, do que você está vibrando. Você começar a perceber a vibração, entendeu? Porque o primeiro passo para a alteração é você ter a percepção sobre ela, você saber descrever essa vibração para que você possa entrar nesse campo. Quando você altera isso, é tipo em segundos, e isso libera ciclos emocionais, né? Libera os ciclos emocionais, os loops emocionais, né? Que antigos, né? Memórias emocionais antigas. Isso libera os loops emocionais, né? Que os loops é aquilo quando você fica retornando o tempo todo na mesma emoção, retornando o tempo todo. Então, você dissolve esses loops emocionais. Então, quando você desenvolve tudo isso em você, você consegue descrever a vibração, perceber a vibração, né? Descrever, perceber ela e você desidentificar, entrar na neutralidade e entrar na neutralidade, né? Como eu lhe falei, né? E você sentir, perceber aí as alterações que acontecem no seu corpo e no seu campo, tá bom? Então tá, eu vou me despedir de você aqui, né? Tem tantas coisas pra gente continuar falando, né? Mas a gente vai falando mais coisas aí com o passar do tempo. E eu vou me despedir de você aqui, então. E um beijinho, tudo de mais lindo pra você. E depois, se você quiser, você rever esse vídeo novamente pra você entender, né? Pra você recapitular, né, mais ou menos aquilo que a gente falou sobre como que a gente pode alterar, né, a nossa a nossa coerência vibracional, né, ou seja, rapidamente, né, como a gente pode mudar, entrar em coerência vibracional instantaneamente, rapidamente. E é justamente isso, tá bom? Um beijinho e tudo de bom pra você. Tchau, tchau, tchau.